Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, livro de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quero começar por agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aumentou deste trabalho, para que este estudo se possa fazer com paz, com amor e discernimento. Que assim seja. Hoje vamos estudar o capítulo 35, Culto Doméstico. E então, vamos iniciar o capítulo 35. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Anicete explicou. As meninas são entidades amigas do nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De facto, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, mas não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, que fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família. As luzes ambientais se tornaram muito mais intensas, profunda sensação de paz envolvia o coração. Pois aqui estamos a notar que é um ambiente extremamente acolhedor. Vejamos que Dona Isabel é uma viúva de 5 filhos menores, com um deles a ter uma condição, poderemos dizer, utilizar as palavras de André Luís, perdão, que tinha uma condição inferior. Mas isso não lhe desviava a permanência da chama da fé, fortalecendo os espíritos dos filhos com a bênção do Evangelho do lar, onde é auxiliada por mentores da casa. Então, aqui claramente podemos concluir que é uma reunião única, que envolvendo, neste caso, encarnados, são aqueles espíritos que estão a ir lá assistir, e desencarnados. Logo então, as bênçãos vindo do alto são perceptíveis como resposta de Deus à fé da irmã Isabel. Mas também poderei salientar as meninas, que são espíritos já a trabalhar no bem, com o objetivo do seu retorno à vida física, também objetivando de retificarem virtudes materialistas que possam ainda fazer parte delas. André Luís vai então assistir a um culto do Evangelho do lar. E então o interessante nisto é que André Luís vai assistir a esse culto na crosta terrestre. Este culto tem o objetivo de harmonia no lar, o crescimento espiritual dos membros da família e a aproximação com os espíritos de luz.
a necessidade de abrirmos neste momento para pensarmos bem, porque para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento, para aproximarmos de Deus através da elevação, a elevação de pensamentos, neste caso, foi sugerido pelo próprio Jesus em visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos, onde nos ensinava o espírito de Neio lúcido em Jesus no lar, no capítulo 1. Em todos os lares que ele visitava, iniciava a conversa elevada, proveitosa, e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-se a valorizar o tesouro do tempo do diálogo fraterno que é tão necessário. O Espiritismo recupera esta sugestão de Jesus. O Espiritismo estabelece neste hábito de estudo da mensagem de Jesus dentro dos lares uma terapia fundamental para a recuperação e a sustentação desta instituição divina, para que possamos identificar em Jesus o nosso companheiro de todas as horas. O recurso contribui para o equilíbrio para todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo os que participam desse estudo à renovação dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos e ações também, e melhorando de forma significativa a convivência que exista dentro do lar. Vou então continuar com o texto. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor. Tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico, dá-nos o pão da alma, a água da vida eterna, sede em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. A primogénia de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia como que impressionada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu um Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao caso, mas em verdade eu via que Isidoro no nosso plano intervinha na operação, ajudando a focalizar à noite o assunto que estava a ser tratado. A seguir fixou o olhar na página pequenina e falou. A mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe proponho, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Eu vou parar aqui para comentar um pouco sobre esta parte que li. Então, nós, nesta parte do texto, nós podemos compreender que quem abre uma página para a leitura já está neste momento sob a inspiração dos bons espíritos. Neste caso foi Isidoro, é o marido desencarnado de Isabel, que no seu lar fazia o Evangelho no lar. A parábola do grão de mostarda, narrada por Jesus, compara o reino dos céus a uma semente de mostarda que, embora pequena, cresce e se torna, neste caso, uma árvore grande, onde as aves podem encontrar abrigo. Esta parábola ilustra o potencial de crescimento e de expansão do reino de Deus, começando pequeno, mas com grande impacto
e com grande alcance. Emmanuel, através da obra Evangelho segundo o Espiritismo, explica que essa parábola revela como algo aparentemente pequeno, insignificante, pode gerar um grande crescimento e expansão espiritual. Emmanuel, ao analisar essa parábola, realça a importância de não subestimar o poder da pequena semente, seja ela mensagem de Jesus, a fé de Deus, ou o amor ao próximo. O reino dos céus se manifesta através das ações simples, como todos nós sabemos, e humildes, que com o tempo podem gerar transformações profundas na vida das pessoas e também na vida da sociedade. E vamos então continuar com o nosso texto. Observei então um fenómeno curioso. Um amigo espiritual que, reconhecido nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sob a fronte da generosa viúva. Antes que perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiveram nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe o pensamento, mas os que estiverem numa zona mental inferior poderão e receberão os valores interpretativos, como acontece entre os desencarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Penso que é perceptível, porque aqui falamos da sintonia vibratória. Ela é necessária à comunicação, é necessária à comunicação via pensamento. E sobre a sintonia vibratória, é fundamental para a comunicação da via pensamento, tanto entre os desencarnados como entre aqueles que estão desencarnados, entre os encarnados e desencarnados. A sintonia, baseada na afinidade de vibrações mentais, permite a conexão e o intercâmbio de ideias, o intercâmbio de sentimentos, seja com pessoas próximas ou entidades espirituais, como mencionei. Assim, o que é que nós percebemos então nesta parte de sinfonia e afinidade? A sintonia no contexto espírita refere-se à similaridade de vibrações entre as diferentes entidades, sejam elas encarnadas ou sejam elas desencarnadas. Quando existe afinidade, quando as vibrações mentais se assemelham, a comunicação se estabelece com toda a facilidade. É que o pensamento é considerado uma força vibratória. É uma força vibratória que emite ondas mentais capazes de alcançar outras mentes que estejam na mesma sintonia, na mesma frequência. Essa capacidade de comunicação via pensamento se estende tanto para o plano material quanto para o espiritual. E aqui, na comunicação mediúnica, a sintonia vibratória entre um médium, por exemplo, e o espírito comunicante é crucial. O médium, ao elevar a sua sintonia mental, facilita a comunicação com espíritos de vibrações mais elevadas, enquanto a falta de sintonia pode dificultar ou distorcer a mensagem. E aqui nós vemos que as nossas vibrações mentais influenciam no estado espiritual, os nossos relacionamentos, o nosso progresso no caminho que estamos a percorrer, no caminho evolutivo. Pensamentos positivos e sentimentos nobres nos ligam às forças espirituais superiores, enquanto pensamentos e sentimentos negativos podem
atrair influências menos positivas. Então, há aqui uma importância muito grande que nós temos de ter. Se nós queremos ter este contacto com os espíritos superiores, se nós queremos ter uma vibração positiva, com pensamentos positivos, a importância aqui é na vigilância mental. Ou seja, a atenção constante dos nossos pensamentos, a atenção constante dos nossos sentimentos é fundamental para mantermos uma sintonia vibratória elevada e atrair influências positivas. E há algo que é muito importante aqui, que todos devemos usar, a oração. A oração, quando feita com sinceridade, quando feita com sentimento, pode auxiliar na elevação da sintonia vibratória e na aproximação da espiritualidade superior. A falta de sintonia é que, falando um pouco das consequências da falta de sintonia, pode dificultar a comunicação quando estamos com comunicação com os espíritos encarnados e, em alguns casos, atrair influências negativas como espíritos obsessores, o que acontece muito, meus amigos. Em resumo, a sintonia vibratória é um princípio fundamental no espiritismo, atuando como base para a comunicação via pensamento, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e influenciando diretamente o nosso caminho que nós temos para percorrer, o nosso caminho evolutivo. Ou seja, aqui o mentor inspira, no texto, o mentor inspira Dona Isabel, a irmã Isabel, para que o pensamento dele seja materializado através da voz de Isabel. Aqui André Luís também comenta que reconheceu a condição espiritual pelas roupas que ele tinha. Então, o tipo de roupas são importantes para os espíritos. Que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio no momento em que teve de necessidade dela, por ato da sua própria vontade. E deste modo que a fez, podes fazê-la. Outro tanto, naturalmente, se dá com os demais objetos, como joias, etc. Será assim? É que no livro dos médiuns, no item 128, São Luís escreveu, ou disse, não. É que aqui a pergunta é assim: o espírito tem sempre o conhecimento exato do modo o espírito tem sempre o conhecimento exato do modo que compõe as suas vestes ou os objetos cuja aparência lhes faz invisível? E São Luís respondeu, não. Muitas vezes concorre para a formação de todas as coisas, praticando um ato instintivo. Para ele não compreende que se já não estiver, bastante esclarecido para isso. Então, no espiritismo, e continuando aqui neste raciocínio, no espiritismo as vestes do espírito, ou melhor, o perispírito, são importantes porque revelam o seu estado evolutivo. Nós aprendemos isso com Allan Kardec. Também revelam as suas intenções, além de serem ferramentas para interação com o plano material. O perispírito, sendo um corpo semi-material que envolve o espírito, pode ser moldado pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos, refletindo a sua condição espiritual. E isto é importante, nós percebemos que as vestes dão-nos logo a entender um pouco do espírito que nós estamos a ver, a falar, a receber informações. E vamos continuar com o nosso texto. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, forneceram-me
a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeia. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a reflexão e a notícia de um suicídio, tristíssimas circunstâncias. Afirma ao jornal que a jovem se suicidou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos e aprendemos, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de facto são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos todavia que essa amiga desconhecida com um pensamento de simples fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um acto que o Senhor compete julgar, mas um facto de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre, os discípulos, que o reino dos céus é também semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexões de toda a sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo, quase por toda a parte. É que nos temos descuidados das pequenas coisas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão uma massa de gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo da semente da mostarda. Aqui vou... Queria só aqui fazer um pequeno comentário, mas peço desculpa. Pronto, saltou aqui. Então, nós devemos ver neste passo a lição das coisas mínimas, é o que ela diz aos seus filhos. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. A semente da mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Nós ainda encarnados continuamos a pensar que o sucesso de uma reencarnação depende de grandes feitos aqui na Terra. A segunda interpretação do benfeitor, Fábio, é que no reino dos céus são sementes.
pequeninas que vamos semeando no nosso coração com as nossas ações, palavras, pensamentos e no nosso caminho que nós vamos continuando a percorrer. Vamos voltar ao nosso texto. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos essa terrível esterilidade. Naturalmente não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente, a mostarda a que se refere Jesus, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas não revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. Pois aqui, quando se fala, é que alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Este parte do texto sugere que, antes de alcançarmos os grandes feitos ou transformações no âmbito do espiritismo, é necessário realizarmos pequenas ações ou mudanças internas. Essa ideia realça a importância do desenvolvimento gradual e da prática constante dos princípios espíritas no nosso dia-a-dia. São cruciais para a evolução moral e intelectual, proporcionando um bem-estar emocional, um senso de propósito, relacionamentos mais saudáveis e com maior conexão com o divino. Esta prática contribui para uma vida mais correta, uma vida mais alinhada, com valores profundos, permite lidar com os desafios de forma mais equilibrada, aqueles desafios que nos aproximam de nós. E fortalece o indivíduo e a sociedade através da exemplificação do bem e da caridade. Antes de procurar grandes manifestações ou realizações no contexto espiritual, é um convite à humildade, à perseverança no caminho que nós todos percorremos, começando pelas pequenas coisas e atitudes cotidianas. Ora, é, portanto, em nós mesmos que nos devemos desenvolver um trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. Esta parte do texto também é importante, porque leva-me a refletir sobre a forma íntima. Todos sabemos que a forma íntima é um processo contínuo e gradual de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento moral que aponta para a transformação dos defeitos que nós temos em virtudes para a evolução espiritual e a prática do bem. Este processo envolve identificar imperfeições, cultivar o estudo e a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, praticar o bem através da caridade, paciência e perdão e fortalecer a conexão com Deus por meio de uma prece. E então vamos continuar com o nosso texto. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito nas nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e façamos uma seleção dos grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão.
Toda a vez que pegamos nesses grãos consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Concede-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. A nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus em cada instante. O Mestre não nos desampara. Segue-nos amorosamente, inspirando o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia Invisível, às crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Ou seja, esta última parte deste capítulo 35 é uma parte bem demonstrativa do que podemos criar ou podemos afastar num pensamento de um dia, num gesto, num momento, usando o livre-arbítrio. Podemos caminhar no bem ou caminhar no mal. A escolha é nossa e ficam enraizadas nas pequenas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Com o estudo deste livro, Os Mensageiros, nós estamos a acompanhar o exercício mediúnico, a fé, a presença divina, a fé na presença divina, então, poderei dizer assim, o desenvolvimento da prática da sintonia nos dias mais difíceis, ser médio e saber baloiçar nos dois mundos com Jesus. Existe quem, ainda faminto, recuba quente servido e preparado com amor. O tédio do autoritarismo, que procura resultados imediatos sem olhar a consequências futuras, leva milhares de irmãos a passar de cegos, surdos, impenetráveis pelas riquezas oferecidas, de nada exigir. Nós não podemos ser assim. Seguimos com sede e com gratidão da intimidade das coisas, todas as coisas pequenas, maiores, que o céu nos oferece. Este capítulo é uma imagem viva e resplandecente dos acontecimentos reais que podem ser o nosso apoio nas noites futuras. Tesouro muito rico está à nossa disposição de forma simples, franca e vigilante. O rapazola não se vestia substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Então aqui os que vão ao culto do Evangelho apenas para fazer um número ou tomarem o passe, vão aos estudos para ver se ali servem em bandeja realmente tristes autómatos. Os que amam de facto são cultivadores e nunca espalham a morte. Esta frase também aqui que eu li agora é muito importante porque é o amor da vida preconizado e realizado pelo Mestre Jesus, o nosso Cristo da Terra. Entregando-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Sem conhecimento e moral, confundimos paixão com amor. Daí os grandes erros. Outra frase que eu retiro é: jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Então, estudando e meditando na doutrina espírita, vislumbramos o caminho elevatório. Outra pequena frase: alguma coisa pequenina há de ser feita
antes de edificarmos as grandes coisas. Eu refiro, conhecendo o caminho, é só escolher aquilo possível de ser feito pequenino, sem medo de falhar. Porque nós temos sempre o nosso Mestre Jesus junto de nós. Temos o amparo dele, dos espíritos bons. Se nós tivermos pensamentos bons, atitudes boas, eles estarão sempre junto de nós. E chegamos ao fim do estudo do capítulo 35. Espero que tenha sido o vosso agrado. E quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, principalmente a ele, por ter permitido este momento. E que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Voltarei dentro de uns dias para o estudo do capítulo 36. Muita paz, muito amor para todos vós.